gente passa tanto tempo sonhando que às vezes esquece que viver também é realizar. Chega uma hora em que o sonho deixa de ser uma ideia e vira uma necessidade. E foi assim que eu parti, para viver o meu sonho. Saí de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, ainda na madrugada do dia 2 de setembro. E quando o sol nasceu, eu já estava na cidade de São Borja, onde acessamos a fronteira com a cidade de São Tomé. Já estamos em solo argentino. Vamos passar a imigração, bem tranquilo, o pessoal muito educado, só pediram o documento da moto para a conferência e a carta verde, onde eu ficaria e me liberaram. Logo depois da aduana tem um guichêzinho do pessoal, anota a placa, deixa que está entrando e também só bom dia, placa e já estou liberado e estamos em solo argentino. Bora lá! Longas retas, sol, calor, chuva, nos receberam nos primeiros quilômetros dentro da Argentina. Mas a estrada estava tão boa e o asfalto tão bom que quando menos esperei, já estava na cidade de Corrientes. Corrientes é uma cidade grande, movimentada, mas nos recebeu super bem. Dentro de mim, a ansiedade começava a crescer, porque eu ainda não acreditava no que estava por vir. Pesquisei muito na internet antes de iniciar a viagem e encontrei vários relatos de motociclistas citando problemas com polícia na passagem por Corrientes, principalmente ligados à proibição de tráfego dos motociclistas na via principal da cidade. Isso já me deixou um pouco mais ansioso. Aqui cheguei na famosa ponte que liga as cidades de Corrientes à Resistência na Argentina. É a famosa Porta do Chaco. Esse é o famoso posto da polícia, onde vários motociclistas têm tido problemas recentemente. Para minha sorte, não tive problema nenhum. Atravessar a ponte entre Corrientes e Resistência é mais do que mudar de cidade, é como cruzar um portal entre o sonho e a realidade. Nesse momento eu lembrava de cada história, de cada viajante, cada motociclista que um dia eu vi e que me inspirou a chegar até ali. Confesso que foi impossível não me emocionar, porque naquele instante eu comecei a entender. Meu sonho estava virando realidade. E é assim, pessoal. Nem todos, mas a maior parte das cidades na Argentina a moto é evento. Tem Brasinha,
Depois de quilômetros de estradas com retas infinitas sob o sol do Chaco, cheguei à cidade de Presidência Roque Santos Penha. Era meu destino do primeiro dia. Levemente cansado, mas com o coração em paz e cheio de ansiedade, por saber que cada quilômetro me deixava mais perto. Uma pequena parada para um leve descanso para colocar os pensamentos em ordem. Na sequência, encontrar o meu lugar para dormir. Ó, Encontrei um camping bem próximo ao acesso da cidade. Pequeno videozinho aqui só para mostrar um pouquinho do camping onde eu fiquei na noite passada aqui em Presidência Roque Santos Penha. Lugar muito bacana, limpo, organizado, pessoal bem atencioso. Se for para voltar de novo para cá é uma boa opção. Tem um parquinho aí, as crianças ficaram, a criançada ficou brincando aí até mais tarde ontem. Aqui é a área de camping, né, especial para as barracas, com tomada, com mesas. Ali tá a moto já aquecendo, já desmontei a barraca, já carreguei tudo. Lá no outro canto, lá no fundo, vocês podem ver, tem uma área de camping para motorhomes, churrasqueira, muito legal. olha onde nós estamos, galera. Que loucura, bicho. No segundo dia, saí bem cedo do camping, com a ansiedade ainda crescendo a cada quilômetro. A estrada seguia, com linhas retas infinitas, até que lá no horizonte algo começou a mudar. Uma nova paisagem se formava diante dos meus olhos e eu quase não conseguia acreditar. Segui acelerando e cruzando por cidades históricas como Santiago del Estero, Termas do Rio Hondo e São Miguel de Tucumã. Foi logo ali, ao acessar a Ruta 307, que a estrada começou a se transformar, revelando uma das paisagens mais lindas da viagem. Eu já estava realmente impressionado, mas não fazia ideia do que ainda estava por vir. Cara, do nada a gente sai do meio da mata, da serra. É absurdo, absurdo. Tafio del Valle foi um dos lugares impossíveis de esquecer. Foi a primeira vez que a realidade se confundiu com um sonho. Cenários tão perfeitos que pareciam ter saído de um filme. Meu Deus do céu. Confesso que escolher as cenas mais bonitas para montar esse vídeo tem sido um grande desafio. E no fim das contas, cada curva, cada paisagem e cada instante da viagem tem sua importância e a sua beleza. Ó,
Tafí del Valle é uma cidade localizada na província de Tucumã, na Argentina, a cerca de 2.000 metros de altitude, em meio à imponente cordilheira dos Calchaquíes. O nome Tafí vem do idioma quechua, que significa algo como povoado com entrada esplêndida. É uma descrição perfeita para quem chega e se depara com o vale cercado por montanhas verdes e imponentes. A Ruta 40 não é apenas uma estrada, é um testemunho do tempo, que há quase um século corta a Argentina de ponta a ponta, ligando desertos, montanhas, vilas e histórias. São mais de 5.000 quilômetros de chão, onde já passaram incontáveis viajantes, cada um carregando seus sonhos, seus medos, suas buscas. Quem viaja por ela entende. A Ruta 40 não se percorre apenas com as rodas, se percorre com a alma. Cada curva guarda lembranças de quem já passou por ali. Cada pôr do sol parece repetir a mesma promessa, de liberdade, de silêncio. E quando o capacete reflete o último brilho do dia, é impossível não sentir que de alguma forma a estrada também está viajando dentro da gente. Cheguei a Cafayate, com o sol se pondo atrás das montanhas. A cidade me recebeu com aquele silêncio leve de final de dia. Um charme difícil de explicar, entre o aroma do vinho e o calor das pessoas. Passei no mercado para garantir o essencial, e logo depois encontrei o camping, onde a estrada, enfim, me deixou repousar.
Então é isso aí. Pegar a estrada mais uma vez. Dormir no camping Fuerza e Luz. Lugar muito bacana, limpo, organizado, bem legal. Então vamos lá. A Ruta Nacional 68 é uma das estradas mais cênicas do norte argentino. Ela liga Cafayate a Salta, atravessando paisagens impressionantes, como Quebrada de las Conchas, famosas por suas formações rochosas em tons avermelhados, que mudam conforme a luz do sol. Eu já tinha ouvido falar muito bem dessa ruta, inclusive um grande amigo me recomendou que, passando pela região, não deixasse de conhecer o lugar. E agora eu consigo entender por quê. A Ruta 68 tem cerca de 180 quilômetros. É um dos trajetos mais bonitos do norte argentino. Ao longo do caminho estão alguns dos pontos turísticos mais impressionantes da viagem, como Garganta del Diablo, o anfiteatro, o obelisco, os castilhos e tantas outras esculturas naturais que parecem ter sido esculpidas à mão. É um lugar onde cada curva revela uma nova paisagem, e é impossível não surpreender com a força e a beleza dessa estrada.
O anfiteatro é uma das muitas maravilhas da Ruta 68. Um gigantesco paredão de pedra, esculpido pela natureza ao longo de milhões de anos. Com cerca de 50 metros de altura e uma acústica perfeita, capaz de fazer qualquer som ecoar por toda a imensidão do vale. Estar ali é como entrar em uma catedral esculpida pela própria terra. As paredes vermelhas, altas e curvadas parecem guardar o silêncio e as histórias de todos que já passaram por ali. No meio de tudo isso, eu, parado, pequeno, diante da grandiosidade da natureza. Isso aqui. Depois fica tonto. Alguns quilômetros adiante, também à direita da estrada, está a Garganta del Diablo. É um desfiladeiro impressionante, formado pela ação da água e do vento ao longo dos milhões de anos. As paredes verticais chegam a quase 60 metros de altura, criando uma fenda profunda que parece rasgar a montanha ao meio. Dizem que o nome vem da sensação de estar diante de algo grandioso e misterioso, um daqueles lugares que a natureza mostra, em silêncio, toda a sua força e eternidade. Ahí está, mira, sí. Mira esta también. No restante do dia, seguimos pela Ruta 68 visitando outros pontos turísticos ainda pelo caminho, até chegar à pequena vila de El Carril, perto de Salta, onde, por conta da chuva leve, decidimos encerrar o dia. Um vilarejo simples, pequeno, mas charmoso e tranquilo. O quarto dia começou saindo de El Carril,
onde passamos a noite anterior. O céu ainda carregava lembranças da chuva, mas o coração já batia acelerado, porque o destino daquele dia era especial. Depois de tantos quilômetros rodados, finalmente eu seguiria em direção à lendária Cuesta del Obispo, um lugar que há muito tempo eu sonhava em conhecer. Vamos subir. A Ruta 33 já deixava claro para mim que nesse dia o clima não me favoreceria. As nuvens ganhavam corpo no céu e o vento frio já sussurrava em meio às curvas e às montanhas. Mesmo assim, a vontade de subir era maior do que qualquer sinal de adversidade. 6 graus e meio. Durante a subida, o frio foi ficando cada vez mais intenso. Em alguns trechos, a temperatura chegou a marcar valores negativos. As margens da estrada estavam cobertas por pequenas formações de gelo, e até o sereno na bolha da moto começou a congelar. Vamos torcer para lá em cima limpar um pouco essa serração aí. Senão vai sobrar para ver só na volta. Ó. Gelinho na roupa ainda. Esse é o Pedra del Molino. Gente do céu. Que coisa mais absurda. Hola. ¿Cómo lo vas a ver? Bien? Pero. Bien. Que coisa mais linda. 3.457 metros. Depois de muitos quilômetros subindo, enfrentando a cerração, a neblina, o frio e a garoa, finalmente chegamos ao alto da Cuesta del Obispo e uma paisagem surpreendente se revelou. Lá em cima, a famosa Pedra del Molino nos esperava a mais de 3.300 metros de altitude, com uma vista simplesmente de tirar o fôlego, literalmente. O vento ainda era gelado, o ar era rarefeito, mas a sensação de estar ali fazia qualquer dificuldade valer a pena e ser esquecida. O lugar era muito bonito e a sensação de estar ali era muito boa, mas a viagem ainda não tinha terminado. Havia mais para frente, ainda pela estrada, a Reta do Tintim e o Parque Nacional Los Cardones. São dois lugares icônicos e cheios de significado nessa região da Argentina. A Reta do Tintim é uma linha reta quase perfeita de cerca de 20 km, traçada no coração do deserto a mais de 3.000 metros de altitude. Uma estrada que corta o vazio, cercada por cactos gigantes e montanhas ao longe. É um cenário que parece ter saído de outro planeta. O Parque Nacional Los Cardones, na província de Salta, protege mais de 64 mil hectares dos ecossistemas dos Andes, Puna, Monte e Yungas.
Esse nome vem dos impressionantes cardonales que dominam a paisagem. É famoso por suas vastas florestas e cactos gigantes, pelas formações geológicas surpreendentes e os vestígios paleontológicos que revelam mistérios de eras antigas. Depois de atravessar o Parque Nacional Los Cardones, chegamos ao destino final do dia, a cidade de Cati. Pequeno vilarejo de montanha, charmoso e acolhedor, onde paramos para abastecer, almoçar, descansar um pouco. A tranquilidade das ruas de pedra e o silêncio das montanhas ao redor faziam parecer que o tempo ali tinha parado. Pago con tarjeta, efectivo. Depois de algumas horas de pausa, retomamos a estrada de volta a Salta para encerrar o dia e preparar o corpo e a alma para o próximo capítulo dessa viagem. O retorno de Cati até Salta foi bastante movimentado. Trânsito intenso nos trechos asfaltados e inclusive alguns caminhões que formaram um engarrafamento na descida da Cuesta del Obispo.
dia até aqui foi inesquecível. A tarde avançava e eu ainda estava bem longe do meu destino desse dia. Quando consegui deixar a serra para trás, a minha meta era clara: acelerar o passo e chegar Pode até seguir? Salta para encontrar o próximo certo. ponto de descanso. Depois de tantas curvas, subidas, paisagens inesquecíveis, frio, chuva, calor e tantas pessoas maravilhosas que pude conhecer neste dia, finalmente consegui chegar até a Ruta 9 e encontrar o meu ponto para descanso do corpo e da mente do dia. Tive uma noite de descanso das melhores dentro dessa viagem, daquelas que realmente recarregam o corpo e a mente. O lugar era simples, mas cheio de boas energias. Saí do camping bem cedo, ainda com o sol nascendo e pronto para mais um dia de estrada. Eu já estava na Ruta 9. A Ruta 9 é um dos trechos mais conhecidos e lendários dessa região. A sensação era de que a aventura de verdade ainda estava só começando. A Ruta Nacional 9 é uma das artérias mais importantes da Argentina. Ela tem cerca de 1.900 quilômetros de extensão e conecta as cidades de Buenos Aires até a fronteira com a Bolívia, em La Quiaca. Seu percurso total, ela atravessa 7 províncias: Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, Santiago e outras. É muito famosa por seus trechos variados. Em parte ela é larga, estreita e moderna, com segmentos de autopista e vias duplicadas, mas na sua extensão no interior, especialmente nas montanhas do Noroeste, é estreita, sinuosa e um verdadeiro desafio para os motociclistas. Depois de vencer os muitos quilômetros estreitos da Ruta 9, a estrada começou a abrir-se diante de mim. As curvas deram lugar a retas bem asfaltadas e aos poucos o cenário começou a mudar. Chegando cada vez mais próximo da cidade de Purmamarca, o que revelou-se à frente foram paisagens simplesmente indescritíveis. Um verdadeiro privilégio poder ver isso com meus olhos. Cores, formas e montanhas como eu nunca tinha visto antes na vida. Em Purmamarca, o olhar se perde diante de uma das paisagens mais impressionantes do norte argentino, o Cerro de los Sete Colores. Formado há milhões de anos, esse morro carrega em suas camadas os registros do tempo. Cada cor representa uma era geológica diferente. É uma pincelada da natureza sobre a montanha. São tons de vermelho, rosa, verde, amarelo e lilás, tudo se misturando sob a luz do sol e mudando a cada hora do dia. Estar ali é como presenciar uma obra de arte viva, tão perfeita que parece impossível acreditar que não foi pintada à mão.
Deixei por uma marca para trás e logo chegamos a 4.170 metros de altitude do famoso monolito. É um marco silencioso de todos os viajantes motociclistas. Depois do alto da Cuesta de Lipan, começou uma suave descida. Curvas que serpenteavam a montanha e o que antes era só rocha e vento começa a se transformar diante dos meus olhos. Aos poucos, o branco começa a dominar o horizonte. É um branco tão intenso, tão puro que parecia iluminar o mundo. Eu estava chegando às Salinas Grandes, um deserto de sal a mais de 3.400 metros de altitude, onde o céu e a terra se confundem em um só reflexo. E ali, parado no meio daquele silêncio absoluto, eu pude perceber que alguns lugares não foram feitos para apenas serem vistos. Esses lugares foram feitos para serem vividos, para serem sentidos. Estar nas Salinas Grandes é quase como estar em outro planeta. O silêncio é absoluto, o horizonte não tem fim, a imensidão branca faz a gente se sentir tão pequeno, mas ao mesmo tempo parte de algo muito maior. É um lugar onde o tempo parece parar e onde a alma encontra um tipo raro de paz. Aquele tipo de paz que só a estrada sabe nos trazer. E justamente a parte mais legal de ser motociclista é esse espírito de que, por mais que a gente esteja em um lugar incrível, que surpreende e às vezes até emociona, o nosso coração sempre quer ir além. E agora era hora de fechar essa viagem com um verdadeiro desafio. Cheguei à cidade de Humahuaca, no coração da quebrada. Meu destino final ainda estava mais acima, e restavam 25 quilômetros de estrada de chão, subindo até o Hornocal. Era o famoso Cerro de las 14 Colores. Um caminho duro, sinuoso e solitário, daqueles que testam nosso corpo e a máquina e o espírito, mas também o tipo de estrada que faz tudo valer a pena. Olá. Diante de mim, o Hornocal, o lendário Cerro de las 14 Colores. Um espetáculo natural que parece desafiar a lógica. É como se o tempo tivesse deixado ali as suas marcas em formas de cor. As montanhas se erguem em camadas perfeitas, pintadas em tons de vermelho, verde, amarelo e violeta. Formam um cenário tão grandioso que nenhuma fotografia é capaz de traduzir o que se sente estando ali. A mais de 4.300 metros de altitude, o ar é fino, o vento é frio e o silêncio é absoluto. Estar ali é se sentir pequeno diante da imensidão, mas ao mesmo tempo completamente parte dela. Depois de um dia inesquecível no local, era hora de descer e retornar por uma marca. A estrada agora era silenciosa, parecia diferente, talvez porque lá dentro algo em mim também tinha mudado. Cheguei à cidade quase ao entardecer e encontrei ali o descanso que o corpo tanto pedia.
A jornada de volta para casa começaria no dia seguinte. A saudade da família já começava a apertar o peito. Lembrando que por mais belas que sejam as estradas, é no abraço de quem nos espera que a viagem realmente se completa. O início do dia foi muito cedo. Por volta das 3 da manhã eu já estava na estrada. O mundo todo ainda dormia e só o farol da minha moto cortava a escuridão. O ar batia no rosto e a cada quilômetro eu me lembrava que a jornada estava chegando ao fim. Era hora de seguir o caminho de volta para casa. Quando o dia amanheceu, eu já estava na famosa reta do Chaco. Um trecho longo, em linha reta, onde o horizonte parece não ter fim. A estrada é tranquila, mas exige atenção. Há sempre algum cuidado para se ter nas margens do caminho. O sol ia subindo devagar, o ar ainda era fresco, e a sensação era de estar voltando para casa, mas sem deixar de admirar cada quilômetro dessa imensidão. Então, no último dia de viagem, eu rodei 1.594 quilômetros até chegar em casa. No total da viagem foram 4.165 quilômetros, uma média de 80 km por hora, 17,5 km por litro, em 57 horas e 14 minutos. Esse é o resumo da viagem toda.